Como é bom estarmos realmente em família, como é bom estarmos nos braços do nosso Senhor, como é bom sermos alcançados por Ele, saber que quando não há mais esperança nessa terra, nós podemos contar com um suporte lá no céu, nós podemos contar com um escape, com a ajuda do Espírito, com a ajuda da palavra e principalmente com a ajuda da nossa grande família, porque nós temos o mesmo Pai que é Deus. Eu sei que naturalmente falando, eu tenho um pai, você tem outro pai, mas Deus, Ele é o Pai de todos aqueles que decidem se tornar seus filhos. Ele criou toda a humanidade, Ele criou todo esse mundo, mas filhos dele são aqueles que decidem, que optam pela salvação. Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos construir o reino de Deus aqui nessa terra, porque o tempo já chegou, o reino de Deus já está aqui, Jesus já manifestou ele, mas nós somos a extensão da vontade de Deus aqui nessa terra. Ele começou uma grande obra em Jesus, mas essa obra não terminou em Jesus. Ela continua na minha vida e na sua. E nós podemos ajudar a Deus a construir esse reino aqui nessa terra. Eu não sei você, mas tem algumas pessoas que me cercam, que elas são tão boas para mim, elas são tão maravilhosas, elas são tão gentis, elas me servem tanto. E, amado, se eu pudesse dar a minha vida mais do que eu já faço por elas, certamente eu faria. Porque quando há gratidão no nosso coração, nós queremos retribuir. Não é desse jeito? Quando a gente é grato a alguém, talvez você não possa dar um dinheiro, dar um presente, mas você dá a sua atenção, você dá o seu tempo, você procura ajudar aquela pessoa de alguma forma, quer satisfazer o desejo do coração dela, porque você é grato. Quantos aqui têm esse sentimento para com seus pais, por exemplo? Quantos têm esse sentimento para com seus líderes? Né? Nós devemos sempre desenvolver isso pelas pessoas que nos fazem o bem. E aquelas que não nos fazem, nós vamos amá-las também, porque assim a palavra nos instrui. E quando eu penso, amados, sobre o que Deus fez por nós na cruz do Calvário, eu fico mais impactada ainda, porque por mais bem assistida que eu seja nessa terra, pelos meus amigos, pela minha família, pelas minhas equipes, eu não sou tão bem assistido por eles o tanto que eu sou por Deus. Porque Deus, Ele fez tudo por nós. Deus é aquela pessoa que nunca vai nos decepcionar. Deus é aquela pessoa que é o nosso socorro bem presente. Talvez você tenha um melhor amigo e na hora do prejuízo, na hora do problema, você procurou ligar para ele. E às vezes não é nem má vontade, a pessoa está ocupada, não pode atender. Ou a pessoa deixou o celular desligado, esqueceu em casa, acontece o imprevisto. E aquela pessoa que você mais esperava que poderia contar, você não consegue a atenção dela naquele momento. Mas o salmista disse que Deus é o nosso socorro bem presente. Quando você pensar em pedir socorro, Ele já está lá. Quando você pensar em precisar de ajuda, Ele já está lá para te assistir. Ele já está lá para te dar qualquer assistência, para te ajudar em tudo o que você precisar. Então, quando a gente olha para Deus e a gente entende o amor dEle, a bondade dEle, tudo que Ele já fez por nós, eu não sei você, mas eu me sinto na condição de retribuir isso com tudo que eu posso aqui nessa terra. Eu me sinto, amados, na responsabilidade de viver para Deus, porque qualquer sacrifício que eu faça aqui não se compara nem um pouquinho àquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Qualquer serviço que eu faça aqui na igreja local não se compara nem um pouquinho àquela caminhada que Ele deu na Via Crucis, com a cruz nos seus ombros, sendo ultrajado, humilhado, cuspido, sendo negado pelas pessoas que tinham aclamado Ele há tempos atrás. Jesus, Ele foi traído e mesmo assim Ele se manteve no propósito de Deus para a vida dele. E eu fico pensando sobre isso, amados, em situações desafiadoras, que eu não posso ser daquelas que deem para trás. Eu não posso recuar. Eu não posso ficar olhando para aquilo que deveria ter sido e ainda não aconteceu. Eu não posso ficar considerando tanto os sis, quanto Deus já me deu o sim e o amém. E a nossa vida, esse posicionamento, essa postura que nós assumimos, reflete de fato a gratidão que nós temos para com Ele. Porque amar de palavras é muito fácil. Não é assim? Nós podemos dizer que amamos as pessoas muitas vezes pela força do hábito, pela força da rotina. Mas a gente sabe realmente quem nos ama, não é assim? Aquela pessoa que paga o preço conosco, que está ali o tempo inteiro. Então, muitas pessoas dizem eu te amo da boca para fora. É muito bom, amados, num momento um giro de louvor como esse, levantarmos as nossas mãos e nós adorarmos a Deus e nós cantarmos essas músicas que são lindas, que são declarações de amor a Deus. Mas sabe que isso tem que ser praticado e vivido
vivido todos os dias, não apenas no domingo, mas é uma escolha diária que você decide viver a sua vida para Deus, fazendo aquilo que Ele te comissionou para fazer. Você não está aqui em vão, você não nasceu por um acidente, talvez até o seu pai e a sua mãe não tenham planejado ter tido você, mas estava lá no script de Deus, que tal dia, tal ano, tal hora, viria ao mundo alguém como você, para realizar o propósito dele. Deus, ele pensou em nós. Deus, ele sonhou conosco. Deus, ele desejou que a gente viesse a essa terra. E eu não sei da tua jornada, o que você já fez até o dia de hoje, mas eu sei o que nós podemos fazer juntos para o reino a partir de hoje. Porque Deus, ele está soprando ventos muito poderosos sobre essa igreja. Quantos estão aqui e congregam nessa igreja? Amém, glória a Deus, a maioria, né? Se você ainda não congrega e não tem congregação, está convidado a fazer parte conosco. Se você é de outra denominação e está nos visitando, seja bem-vindo, assim como os amados que vieram pela primeira vez. E eu sei, amados, que Deus, ele tem soprado esses ventos sobre a igreja de Rio Doce e nós não podemos ficar dispersos. A unção profética tem sempre nos alertado sobre isso, para que a gente corresponda àquilo que Deus deseja. E como construtores do reino de Deus aqui nessa terra, não podemos estar apáticos, só olhando para as nossas necessidades, só olhando para aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes, amados, estamos na presença de Deus só na intenção de sugar de Deus alguma coisa, só na intenção de receber. Nós estamos aqui no culto querendo que Deus nos dê algo, mas sabe que o propósito de nos reunirmos é para nós darmos algo a Ele? Sabe que quando nós estamos na presença dele é um relacionamento e o relacionamento envolve uma troca. Eu não posso só dar para a Luciana na expectativa de sermos melhores amigas. Por mais espiritual que eu seja, eu vou ter uma expectativa também de receber alguma coisa. Porque nós estamos construindo um relacionamento. E isso envolve ajuda, isso envolve palavras de afirmação, isso envolve sacrifício, isso envolve caminhar juntas. Você está comigo? Da mesma forma para com Deus. Agora, às vezes, amados, nós nos relacionamos com Deus só no momento de necessidade. Quando temos uma urgência, a gente corre aos pés do Senhor e ora. E sabe, Deus, ele é misericordioso, ele é cheio de graça. Se você só buscá-lo quando precisar, ele vai te atender. Porque Deus é tão amoroso que ele não está questionando isso de você. Mas hoje a minha responsabilidade aqui é te chamar na grande. Já ouviu essa expressão? É trazer você para perto, é te apresentar o que Deus tem para realizar através de você ainda em 2015. Porque nós ficamos muito empolgados com o que Deus vai fazer em nós. Mas sabe que Deus está mesmo na expectativa de fazer alguma coisa através de nós? E Ele quer nos usar, Ele quer te tirar da zona de conforto, Ele quer que você alce voos altos, Ele quer que você se mova dentro da palavra que Ele já colocou no seu coração. Porque todos nós já somos gordinhos demais espiritualmente falando. Estamos recebendo a palavra no GCC, estamos recebendo a palavra no Rema, estamos recebendo a palavra aqui na igreja, estamos recebendo a palavra em todo o tempo. A gente clama, Deus nos atende. A gente ora, Deus responde. Tem uma situação desconfortável, a gente busca um pouco mais da presença de Deus, louva e nós temos a resposta. Mas sabe que se ficarmos só nessa, nós seremos muito egoístas para com aquele que já fez tudo por nós? Eu sei que Ele não nos cobra, mas a intenção, amados, do nosso coração em servir a Deus deve ser em agradá-lo em todo o tempo, independente de. Amém? Talvez você esteja aqui e se assim, tá, Carol, eu me encaixo nisso que você está dizendo. Porque eu nem sempre quero pedir coisas a Deus. Não é pecado você pedir coisas a Deus. Deus, ele quer realizar os teus sonhos. Deus, ele quer cumprir os teus desejos. Deus, ele quer ir além da sua expectativa, naquilo que você tem planejado para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida profissional, para o seu trabalho. Ele quer te mimar. Ele quer atender os seus caprichos. Ele quer fazer aquelas coisas que você, eu quero isso aqui azul porque eu gosto de azul. Ele vai fazer do jeito que você gosta. Mas, amados, não podemos achar que o relacionamento com Deus fica apenas aí. Porque nós precisamos devolver a Ele a nossa vida. Porque se não for assim, nós vamos ficar sempre no raso. Diga assim, Deus está me chamando hoje para águas mais profundas. Diga para o seu irmão, não vamos ficar no raso. Vamos mergulhar hoje. Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 6. Romanos capítulo 6.
Nós vamos ler a partir do versículo 3. Nós usamos esse texto para explicar algumas coisas referente a um tema chamado identificação, quando a gente dá a matéria Justiça de Deus no Rema Brasil. Quem aqui já fez o Rema? Quantos estão fazendo? Tem alguns que ainda não fizeram. Próximo ano, Deus tem preparado esse tempo para você no Rema Rio Doce. Diga amém. Glória a Deus. Quem achou Romanos 6? Vamos ler o 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Grave esse texto e vamos lá em 2 Coríntios. Eu gosto sempre de ler todos os textos e depois explicar. Então, você grava um pouco dele aí, se quiser deixar alguma coisa marcando. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Posso ler? Quem achou, diga, eu sou justo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem aqui já está em Cristo? Levanta a mão aí para ver. Glória a Deus. Se você ainda não está em Cristo, hoje é o seu dia. Deus te trouxe aqui só para você passar a estar em Cristo. Vamos comigo agora lá em Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 11. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos conversar alguma coisa sobre esse texto, e eu sei que Deus vai imprimir verdade no seu coração para que você se posicione naquilo que Ele tem para a sua vida. E ainda esse ano Deus fará maravilhas. Diga, ainda este ano Deus fará maravilhas. Quando nós falamos de identificação, nós sempre lembramos de que Jesus, Ele se identificou conosco. Porque a palavra é muito clara quando diz que Ele se fez pobres para que nós fôssemos ricos. Isso mesmo, diz que Ele se fez pecado para que nós fôssemos a sua justiça. E nós temos muito claro aquilo que aconteceu na morte. Na morte, Jesus, Ele se identificou conosco. Ele se fez pecado. Ele assumiu a minha e a sua pena. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Ele fez aquele grandioso sacrifício só por amor. Mas para chegar naquela cruz, Ele teve que deixar de ser Deus. E quando Ele deixou de ser Deus, Ele se identificou comigo, com você. Ele se tornou homem, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Ele foi tentado como eu e você somos. E Ele se identificou com a humanidade. Mas o processo de identificação não para por aí, porque da mesma maneira que Ele se identificou conosco na morte, nós nos identificamos com Ele na ressurreição. Então, quando Ele ressuscitou, o apóstolo Paulo fala no texto de Romanos que nós lemos, que nós ressuscitamos juntamente com Ele, e que nós não podemos ignorar isso, porque há um poder muito grande envolvido na ressurreição. E se esse poder rompeu com os grilhões da morte, se esse poder foi capaz de trazer vida a Jesus Cristo, esse mesmo poder também nos trouxe vida, para que a gente pudesse andar em novidade de vida, como fala o texto que nós lemos lá em Romanos. Aí nós fomos lá em 2 Coríntios e nós vimos que nós fomos feitos nova criatura. Quando você nasceu de novo, o seu espírito ele foi recriado. Você se tornou uma nova criação. E essa nova criação, ela tem um novo comportamento, ela tem uma nova postura, ela tem um novo proceder. Essa nova criação, ela se comporta assim como Deus, porque essa nova criação se identifica com Cristo.
Cristo se identificou com a sua antiga criação, o pecador que você era, mas agora a nova criação se identifica com Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que rompeu os grilhões da morte, aquele que anulou o poder do pecado. E nós nos identificamos também com Ele na sua ressurreição. Por isso que o que era velho passou e agora se fizeram nova todas as coisas de nossa vida. Por isso que quando alguém se converte, o semblante dela muda, porque o peso do pecado sai e ela começa a experimentar de uma nova sensação, porque ela agora é uma nova criação. E aí nós viemos aqui nesse texto de Mateus, que por muito tempo ele foi uma incógnita para mim. Eu lia isso, eu não achava muito interessante de ler. Na verdade, eu comecei a ler os evangelhos mais depois de uma ministração que eu ouvi sobre considerar os passos de Jesus e aquilo que é dito, porque eu sempre me identifiquei mais com as cartas, eu acho que é mais fácil de entender. E quando eu comecei a ler de novo os evangelhos para poder me dedicar e realmente entender o que o Senhor quer dizer e aquilo que Jesus ele viveu aqui nesses dias, eu sempre parava em Mateus 11. E eu ficava sem entender esse negócio, porque Jesus ele começa a dar testemunho do evangelho que João Batista estava ministrando. Jesus começa a falar do ministério de João Batista para as pessoas. Jesus começa a testificar, dizendo que João Batista realmente era aquele que viria de vir para anunciar o seu reino, para anunciar as coisas que nós estamos vivendo hoje. E Jesus começa a falar: o que foi que vocês saíram para ver no deserto? Foram ver o que? Príncipes, reis? Vocês foram ver uma pessoa bonita? Vocês foram ver o que no deserto? Vocês saíram de onde vocês estavam e vocês foram para o deserto para ver um homem que é o meu precursor, para ver um homem que estava anunciando as coisas do meu reino. Esse homem, ele foi muito exaltado na época de Jesus, porque ninguém falava como ele. Antes dele, só tinha os profetas, e ele era tão bom, João Batista, que ele era comparado com os antigos profetas. As pessoas pensavam que ele era o novo Elias, as pessoas pensavam que ele era uma nova ordem de profecia que estava se estabelecendo. Porque o que é que João tinha de tão especial? Ele anunciava o reino. João dizia: olha, se arrependam, porque brevemente virá um que vai tirar os pecados de vocês. Esse batismo que eu faço é para vocês se tornarem conhecedores da verdade, mas virá um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. João estava anunciando no deserto e ele atraía multidões, amados, porque ele estava explicando o que iria acontecer nos dias que estavam por vir. Jesus ainda não tinha se manifestado, Jesus na verdade não tinha se apresentado, ele já estava vivo, já estava em carne, já estava em terra, mas ele ainda não tinha se apresentado para toda a humanidade como Filho de Deus. E João Batista foi o seu precursor, foi aquela pessoa que ficou fazendo a propaganda, foi aquela pessoa que ficou anunciando por onde ele passava. E ele era tão bom nessa tarefa dele que ele reunia multidões que saíam das cidades e iam para o deserto. Eu acho interessante que João Batista não procurou o melhor ponto. Quando nós vamos abrir um negócio, né, a gente procura o melhor ponto para atrair pessoas, um lugar que é visível. Mas João Batista se meteu no meio de um deserto, onde não tinha ninguém, né? E ele começou a anunciar as verdades e a unção que estava na vida dele, a entrega dele para o propósito que Deus tinha para ele, porque desde o ventre, quando ele estava lá na barriga de Isabel, Deus tinha preparado algo para ele, e ele nasceu para cumprir esse propósito. E aí, quando ele falava, as multidões saíam de onde estavam e elas iam para o deserto para saber que mensagem nova era essa, que essa pessoa que parecia com Elias estava profetizando, estava falando. E que mensagem era essa? João Batista falava não dele mesmo, não do que ele achava bonito, não do que ele era, do que ele podia fazer. Ele dizia: eu não sou digno, não posso fazer nada, mas aquele que vem depois de mim, aquele que virá, aquele que vai chegar, ele vai batizar vocês com água e com fogo, ele vai livrar vocês do pecado e da morte, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E essa mensagem, amados, ardia no coração das pessoas, porque era a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, que é Jesus Cristo. E Jesus considerou o trabalho de João Batista tão bom, Jesus aprovou o trabalho dele, que ele mesmo dá testemunho. Sabe quando você vai dar testemunho em favor de alguém, quando você vai dizer: olha, fulano realmente é uma pessoa de Deus, pode considerar o que ele diz, pode fazer valer o que ele está dizendo aí, porque realmente é uma pessoa minha, por ele eu boto minha mão no fogo. Mais ou menos isso que Jesus estava dizendo aqui em Mateus 11. E Jesus diz uma coisa que eu acho muito interessante, porque ele diz assim: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus está se referindo àquele esse texto.
Quem aqui considera que botar uma vara no chão e o mar se abrir é um milagre grandioso? Não tenha medo não, vamos lá, a gente vai conversar, né? Vocês têm que aprender juntos, então levanta a sua mão só para ter uma ideia, né, mais numerosa, assim, de quantidade. Quem aqui considera que isso é um milagre grandioso? Quem considera que ferir uma rocha e sair água dela é uma coisa muito estrondosa? Alguém já tentou isso em casa? Também não tentei, né? Quem considera, amados, que você ter um filho diante de duas situações problemáticas? Primeiro, você é muito velha, as mulheres, assim, né? Essa mulher que eu estou falando, Sara, ela era muito velha já. Ela já tinha passado até dos 80, para você ter ideia de como ela era velha. E além disso, mesmo que ela fosse nova, ela ainda tinha um problema, ela era estéril. Mas ela teve um filho. Quem considera que isso é um milagre muito grandioso? Quem considera que olhar para o sol e mandar o sol parar, de maneira que hoje até a ciência comprova a veracidade desse fato, é uma coisa que é sobrenatural? Eu já orei mais para a chuva parar e realmente já parou. Mas não tive ainda a ousadia de mandar o sol parar, porque quando o sol para, você mexe no curso do tempo. Aí é outro nível de fé. Né? Se for necessário, eu chegarei lá. Amém? E você também pode chegar nisso, porque está à nossa disposição. Mas é uma coisa estrondosa, não é verdade? Quem considera que você chegar diante de uma multidão, né, que não cria em Deus, que era incrédula, que era realmente reclamou no povo de Israel, e você orar a Deus e Ele vai fazer comida descer do céu? Choveu comida do céu na época do povo de Israel. A gente hoje gostaria talvez que chovesse dinheiro, né? Mas na época do povo de Israel foi necessário chover comida porque eles não tinham como se alimentar no deserto. E Deus não queria que eles passassem fome. Deus não queria que eles ficassem desprovidos. Deus se importou tanto que Ele fez chover comida do céu, o maná vinha do céu, todos os dias fresquinho. Eles não precisavam nem guardar para o dia seguinte, porque todo dia Deus manifestava esse milagre para ele. Você considera isso grandioso? Amém. De verdade mesmo? Amém. Quais outros milagres que nós temos na palavra que a gente considera grande? Quem pode me ajudar? A ressurreição. Vamos fazer assim, antes de Jesus. Os milagres antes de Jesus. Como? Fogo descer do céu. Imagina. Uma terra que nem chovia. Primeiro ele disse, desce em fogo. Depois que desceu o fogo, ele disse, pronto, agora vai chover. Todo mundo esperando. Caminhar na fornalha, né, 7 vezes aquecida, mais do que o normal. Já era quente, mas 7 vezes mais. E caminhar por ela e não ficar nem com cheiro de queimado. Não ficar nem... Não são coisas grandiosas. Entrar na cova dos leões, os leões lá tudo com fome de jejum, e a pessoa não ser engolida, não ser devorada. Não são coisas miraculosas, não são coisas grandiosas que nós olhamos para trás e admiramos esses homens, da gente imaginar que Sansão era tão forte em Deus, tão cheio da graça da unção, que ele pegou uma queixada de um jumento e ele fez só assim, ó, como um bumerangue, e ele desbaratou um exército inteiro só com aquilo. Que força é essa? Nenhuma, em toda a sua glória. Né? Imagina só, e foi um exército inteiro, não foi nenhuma pessoa. Um exército inteiro foi abaixo. Aí Jesus diz que de todos esses homens que nasceram de mulher, nenhum deles foi maior que João Batista. Nós não temos milagres na Bíblia registrados através de João Batista. Ele foi um precursor. Ele foi aquele que anunciou que Jesus viria. E ele diz, todos esses que passaram, nenhum deles foi maior que João Batista. E eu disse, nossa, então parece que essas pessoas não fizeram nada, né? E ele diz, mas agora, o menor no meu reino, esse será maior do que João Batista. Aleluia. Todos nós que nascemos de novo, nós estamos dentro do reino de Deus. Esses antigos que nós falamos, eles terão a salvação aperfeiçoada quando nós ressuscitarmos dos mortos e recebermos o corpo glorificado. Eles serão justificados juntamente conosco. Mas eles não foram salvos nascendo de novo, assim como eu e você somos hoje. Então nós hoje estamos dentro do reino de Deus. E nós, amados, podemos ser considerados menores, porque nós estamos hoje na condição de servir. E aquele que serve, ele é o menor no reino dos céus. Não é assim que a palavra
antigamente, que realizaram grandes coisas dentre os nascidos de mulher, eles não são maiores do que João Batista. Mas, depois de mim, a partir de agora que eu estou aqui, que as pessoas depois de mim vão começar a nascer de novo, o menor que ela seja no meu reino, ainda assim ela será bem maior do que João Batista. Por quê? João Batista ele foi um precursor do Evangelho. Ele anunciou que Jesus viria, mas ele não tinha um espírito dentro, ele tinha um espírito sobre. Ele não tinha tido a sua natureza recriada, mas ele estava entregue ao propósito, assim como Abraão, Moisés, Elias, Josué, Sansão, Daniel, Davi, que matou um gigante com uma pedrinha só, né? Assim como essas pessoas, João, ele estava ali e ele era o maior de todos, mesmo não tendo feito milagre, porque ele foi o único que teve a revelação de anunciar Cristo. Todos aqueles tinham a expectativa de que o Messias viria, mas eles não sabiam que era Jesus o Cristo, eles não tinham essas revelações grandiosas, nem mesmo Elias, mas ele recebeu essa revelação, e como ele se entregou a esse propósito, vendo ou não vendo, ele estava anunciando que Jesus viria, e por isso que ele é maior do que todos os outros. E por que nós que viemos depois de João Batista, depois de Jesus Cristo, mesmo sendo pequenos no reino, mesmo tendo uma posição de filhos, mas por opção somos servos, mesmo sendo o último, e assim nós somos os primeiros. Vocês estão comigo? Dessa ordem que Jesus explana na palavra? Mesmo aparentemente sendo pequenos, mesmo aparentemente não realizando grandes milagres como os antigos, por que nós somos maiores do que aqueles do Velho Testamento? Porque hoje nós temos a nossa natureza recriada. E a expectativa que há no coração de Deus é que a gente continue fazendo aquilo que Jesus Cristo fez. Então há alguém maior do que Jesus? Vamos lá de novo. Há alguém maior do que Jesus? Abraão é maior do que Jesus? Moisés é maior do que Jesus? João Batista é maior do que Jesus? E quem é que representa Jesus hoje? Eu e você, que somos o menor dentro desse reino, porque ele é o maior dentro desse reino. Nós representamos Jesus. Então, por isso que mesmo sendo menores, nós somos maiores. Por isso que mesmo não tendo realizado tantos milagres, nós somos ainda maiores do que esses. Agora, sabe qual é o problema que a gente não se posiciona dessa forma, sendo Jesus aqui nessa terra? Porque a gente tem uma dificuldade de se identificar com a coisa certa. A gente sabe que Jesus se identificou conosco, mas a gente tem preguiça, eu acho, ou falta de conhecimento, de se identificar com quem Jesus é. A gente tem a facilidade, amados, de se identificar com Lázaro, por exemplo. A gente tem a facilidade de cantar, remove a minha pedra, me chama pelo nome, não é? Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Mas a gente tem dificuldade de se identificar com o outro lado, que é aquela pessoa que chama e diz, Lázaro, vem para fora. A gente tem a facilidade de se identificar com aquela mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue terrível, que tinha uma enfermidade, já tinha gastado todo o dinheiro dela. Talvez aqui entre nós haja alguém que há 12 anos passe por uma situação complicada na família, no trabalho, na vida financeira. E a gente se identifica com essas coisas. Mas se lembre que nós temos que nos identificar com Cristo na ressurreição. E na ressurreição, amados, se o poder que vivificou ele foi capaz de destruir a morte, você acha que não pode destruir esse problema? Quando você se identifica com Cristo, você não é mais a mulher que tinha um problema há 12 anos. Você se passa a ser aquela que vai levar cura para quem tem problema há mais de 12 anos. A gente tem facilidade, amados, de ficar filho de Davi, tem compaixão de mim, eu sou coitadinho, eu preciso de ajuda, ninguém é por mim, faz alguma coisa, vê se me enxerga aqui. E a gente fica fazendo esse drama, né, essa melancolia toda, sem ativar a nossa fé para ter aquilo que nós precisamos, sem permanecer, porque é mais fácil reclamar do que permanecer mesmo quando a coisa é ruim. A gente fica fazendo tudo isso, amado, se identificando com Bartimeu, porque parece que é uma posição confortável. Mas, na verdade, nós já nos identificamos com ele na ressurreição. E é essa identificação que fez com que nós estivéssemos assentados à direita dele, nos faz estar na posição de olhar para o cego e dizer, o que é que você quer que eu te faça? É assim, amados, que nós construímos o reino, nos identificando com Cristo, estando realmente assentado à direita dele, porque todos nós aqui, amados, o mais novo convertido que tiver, já tem poder dentro de si suficiente para salvar uma humanidade inteira.
para manifestar a glória de Deus, para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer orações e coisas no curso natural serem mudadas. Cada um de nós aqui, amados, tem poder e já tem experiência com Deus, mesmo que você não seja uma pessoa que ore 12 horas por dia, porque eu não sou essa pessoa. Entende? Mesmo que você não seja uma pessoa que conheça a Bíblia de capa a capa, porque eu também não sou essa pessoa, mas sabe que muitas vezes nos falta disposição debaixo da palavra que a gente já conhece. Se o seu problema era falta de conhecimento, hoje o Espírito Santo te deu uma aula. E você já tem o conhecimento. E agora você pode decidir se identificar com Cristo, amados, porque eu não imagino Cristo fazendo draminha para Deus. Eu não imagino Cristo, amados, reclamando porque as coisas não estão como Ele gostaria. Eu não imagino Cristo, amados, padecendo o tempo todo, sabe, perdido, gastando seu dinheiro com coisas que não são produtivas. Eu não imagino Cristo dessa forma. Mas eu imagino Cristo, amados, sendo a expressão exata do Pai. E é isso que eu tenho desejado ser. Eu tenho orado e dito, Senhor, eu quero estar tão envolvida com a Tua palavra que as pessoas olhem para mim e leiam a Bíblia. Eu quero estar tão envolvido com você, eu quero ser um contigo, eu quero fazer aquilo que você deseja. Eu quero realmente ser esse menor no reino, que é maior do que todos esses que vieram antes, porque eu vou anunciar a volta dele. Eu vou anunciar que ele virá, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda. Nós somos os precursores da segunda. Nós vamos anunciar que o reino está próximo, que ele voltará, que ele virá nos buscar, que ele é o nosso noivo. Mas como é que nós vamos fazer isso, amados, se não nos prepararmos como a noiva dele? Como é que nós vamos fazer isso, amados, se qualquer coisa é motivo de você deixar de vir à igreja? Se qualquer coisa é motivo de você ficar olhando para baixo? Deus hoje, Ele quer que você levante a sua vista. Deus quer que você levante os seus olhos e veja que essa fase já passou, que essa estação já passou, e que hoje, amados, a página é outra, a história é outra. Sabe, o novo e o fresco, ele já chegou. Já chegou. Não fique esperando, porque o Brasil é o país do avivamento. Sabe o que é avivamento? GCC na sua casa. Sabe o que é avivamento? Você impor as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. Sabe o que é avivamento? É você receber uma notícia ruim e não se abalar, porque Deus está cuidando das tuas coisas. Avivamento, amados, é você decidir ser como Cristo. E o que é que Cristo fazia? Olha, vamos lá na minha casa que tem alguém que morreu. Fica tranquilo que ela só dorme. Amado, se eu estivesse num lugar de Jairo, eu ia dizer, você diz isso porque não é sua filha. Eu ia dizer, na carne nós dizemos tantas coisas, né? Com os nossos sentimentos. Mas Jesus, ele tinha uma outra ótica a respeito das coisas. Jesus achava que 5 pães e 2 peixes dava para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Jesus não estava limitado pelas condições naturais. Jesus, ele não estava olhando porque todo mundo estava falando mal dele, não. Porque o Filho de Deus, a expressão exata do Pai, depois de realizar vários e vários milagres, amados, que Mateus diz que foram tantos, que não teria como relatar. Por isso que tem capítulos que diz, e muitas outras curas houveram, sem detalhar. Porque se fosse detalhar uma por uma, não ia ter livro suficiente. Aí depois que o camarada faz tudo isso, é Deus em perfeição, por assim dizer, aí chega um dizendo, você é de Deus ou você é Beelzebul, o maioral dos demônios? Não estou conseguindo discernir bem que você é. Como é que você se sentiria? Talvez eu e você ficássemos chateados. Mas Jesus, ele conseguia discernir as coisas pelo Espírito de tal forma que nada parava ele. Que ele continuava, independente do que as pessoas pensavam. Que ele estava ali sabendo que ele tinha que chegar em Jerusalém e passando por todas aquelas cidades. O objetivo dele era chegar em Jerusalém. Ele queria chegar lá porque era lá que ele seria crucificado. Ele estava caminhando o tempo todo para um lugar de morte. Ele estava caminhando o tempo todo para um lugar onde ele seria testado. E muitas vezes nós nos identificamos com os antigos. Admiramos os antigos. Nos identificamos, amados, com aqueles que precisam. Eu sei, amados, que nós precisamos também. Eu não estou aqui com um discurso dizendo que nós somos super crentes, que não temos sentimentos nem emoções, porque nós temos. Mas sabia que não devemos ser guiados por essas coisas e que um dia está em cima, um dia está embaixo, não deve ser uma constante na minha e na sua vida. Que a gente pode sim passar por dias e aflições e a nossa alma ficar abatida, mas nunca destruída. Você pode ficar até perplexo com alguma coisa, você pode até ficar confuso a respeito de alguma situação, mas isso não é motivo para você se desanimar. Você pode ficar atribulado, amados, mas isso não é motivo para você parar.
Você pode ficar até doente por alguma circunstância, mas aproveite a fé que você tem e use para ti mesmo. Porque às vezes é fácil orar pelos outros, que a dor não está em você. Mas experimente, amados, começar doente e terminar curado. Experimente começar cansado e sair renovado. Experimente, amados, tirar força da fraqueza. Experimente tirar riqueza da pobreza mesmo. Quando não tem nada, aí você diz, Senhor, isso aqui, pronto, vai isso também. Experimente dar esses passos, porque Jesus fazia assim. Ou você quer me dizer que alimentar uma multidão, amados, com 5 pães e 2 peixes, não é tirar riqueza da pobreza? Fala sério. Eu e você faria o quê numa condição dessa? Eu sempre me pergunto, se eu estivesse aqui no lugar dessa pessoa, o que é que eu faria? E por muito tempo, amados, eu me coloquei no lugar das pessoas que foram assistenciadas por Jesus. Mas agora eu estou lendo esses evangelhos sobre um outro olhar e me colocando no lugar de Jesus. E dizendo, se eu estivesse aí, eu iria? Porque quando o centurião chegou para ele, amados, e disse, olha, o meu servo jaz em casa e ele está passando muito mal de uma enfermidade. Antes que ele concluísse o processo, você pode ler isso lá em Mateus 8. Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Amados, eu fico animada com essa disposição no coração dele. Jesus não disse, rapaz, eu estou cansado. Jesus não disse, espera aí, vamos esperar. Ele foi quem sugeriu a Jesus, Jesus, você não é digno de entrar na minha casa. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas manda só uma palavra. E Jesus, para honrar a fé dele, mandou uma palavra. Mas sabe qual era a disposição do nosso mestre? Era ir lá. E às vezes nós estamos acomodados, não queremos sair uma noite da nossa casa, porque já é tão cansativo, né, trabalhar o dia inteiro. E ainda sair, pegar o carro, pegar trânsito, ou ir de ônibus, ou ir até andando para a casa de uma outra pessoa, para ser a extensão de Deus na vida daquela família que precisa. Amados, nós somos maiores do que os antigos no reino dos céus, porque somos menores e estamos identificados com aquele que é o maioral de todos. Nós somos precursores da segunda vinda. Será que nós estamos, qual de nós, amados, e eu me incluo nisso, teria condição de ir para um deserto hoje? Celebrando a verdade, né? Eu vou falar do que eu conheço. Nós não estamos atraindo multidões ainda. Nós não estamos, vamos para um evento e às vezes é necessário trazer-se pessoas de nome mais famoso para que elas atraiam a multidão. Mas eu fico me perguntando, amados, sobre João Batista. Quem era esse homem? A palavra não diz nem que ele era bonito, diz que ele se vestia com roupas de peles. Sabe que roupa de pele fede? É mal cheirosa. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Imagina o hálito desse homem. Ele não tinha nada aparentemente favorável, mas era um homem consagrado. Era um homem mergulhado nos propósitos de Deus para a vida dele. E ele sabia, eu estou aqui porque eu sou um precursor. Eu não sou a mensagem, eu não sou o tal, eu não sou Elias, eu não sou nenhum desses. Eu sou apenas um precursor, eu sou um mensageiro. E eu vou anunciar essa primeira vinda. E Jesus disse, vocês que são maiores do que todos esses que passaram, são os responsáveis por anunciar a segunda vinda. Agora, como é que a gente vai anunciar essa segunda vinda, amados? Se João Batista conseguia reunir multidões, e a gente acha tanta dificuldade dentro da gente mesmo, que a gente não consegue reunir 5 pessoas dentro da casa que ministra. E o problema, amados, está em como nós nos identificamos. Se você começar a se identificar com Cristo, olha, eu não estou sendo presunçosa. Eu não estou dizendo que você é Jesus encarnado aqui nessa terra, não. Entende? Seria muita audácia minha dizer isso a respeito de qualquer um aqui, porque eu não conheço a tua vida. Eu não posso dizer isso de mim, eu tenho tanta coisa para me aperfeiçoar e para melhorar. Mas eu sei de uma coisa, um representante eu sou. Uma extensão da vontade de Deus eu sou. E cada vez mais que eu me aproximo dele, eu me identifico mais com ele. Eu entro nesse poder da ressurreição e eu começo a me levantar, amados. E olha, se eu vou começar alguma coisa, a última coisa que eu penso é que não vai dar certo. Se eu vou convidar alguém, eu só acho que ele vai me dizer sim. Eu não espero não de resposta de ninguém. Às vezes eu levo nãos. Mas a minha expectativa é de sempre receber um sim para qualquer coisa que eu pedir. Porque a palavra não diz que nós temos favores com os homens. A unção que está em nós, ela não abre portas. Se ela desbaratou os ferrolhos do inferno, será que ela não pode abrir uma porta para mim e para você? Mas não vamos mais nos identificar com a necessidade. Não vamos mais, a partir de hoje, nos identificar com as circunstâncias. Não vamos mais hoje, amados, nos identificar com a graduação, com o diploma que a gente tem ou não tem.
Não vamos nos identificar, nos apegar à nossa conta bancária, que está tão vazia que você assovia lá dentro e fica um eco, assim, ó. Não vamos mais nos identificar com essas coisas naturais. Não vamos mais nos identificar com a nossa própria vida, porque você começa a olhar só para você, a sua necessidade, porque isso não aconteceu, porque passou ano e entrou ano, e saiu ano, e isso, e aquilo outro, lá. Nós já passamos dessa fase, e essa palavra é para você que está aqui. Nós já passamos dessa fase. Nós estamos numa condição, amados, onde nós podemos ir atrás do perdido. Por maior que seja o seu problema, tem alguém que está numa situação pior que você. Tem alguém que vai morar no inferno. Tem alguém que vai passar a eternidade procurando a morte e não vai conseguir achar. Você acha que vai ser fácil para essa pessoa? E sabe onde é que está o sangue dessa pessoa para ir atrás? Se a gente não for, se a gente não fizer a nossa parte, cai sobre mim, cai sobre você. Tem tanto para ser feito nesses últimos dias. Nós somos propagandistas dessa segunda vinda. Nós somos anunciadores. Nós somos aqueles que vamos alcançar. Eu quero que você, quando chegar em casa, procure essa música e escute. Dias de Elias. Ela tem uma versão em português na voz de Fernandinho. E ele fala que esses são dias de Elias, onde nós temos que começar a experimentar sinais miraculosos novamente. Esses são dias de Ezequiel, são dias de Moisés, onde nós temos que viver esses milagres. E não estar distante de vivermos, porque se nós somos maiores do que ele, nós podemos fazer coisas maiores ainda. Ou você acha que uma pessoa nascer de novo não é um milagre estrondoso? Para Deus é maior do que um mar ser aberto. Porque governar a natureza é fácil, amados. Mas interferir no desejo de uma pessoa, quem é que pode fazer isso por convencimento, se não for o Espírito de Deus? É uma obra completamente sobrenatural. E para Deus são coisas miraculosas. As coisas maiores, Jesus disse que nós faríamos são essas. De você levar uma palavra para o necessitado. De você estar acompanhando ele, estar ajudando ele e ver a vida dele ser completamente transformada. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com as líderes de rede. E nós fizemos uma dinâmica onde a pessoa recebia um papel na testa com um rótulo. Então, por exemplo, digamos que eu estivesse aqui e eu fosse uma pessoa louca, né? E tinha aqui louca, alienado, né? E eu tinha a responsabilidade na dinâmica de fazer amizade com alguma outra pessoa. E essa pessoa que sabia o que estava no meu papel, mas eu não sabia, ela tinha que me tratar como a sociedade me trataria. E nesse exemplo, amados, a sociedade, representada pela outra pessoa que sabia que eu era louca, ela começou a me ignorar. Eu queria fazer amizade com ela, eu queria falar com ela, eu queria me apresentar, e ela começou a me deixar de lado, ela começou a fugir de mim, porque a sociedade age assim, marginaliza os prostitutos, os homossexuais, né? E eles viram ativistas por conta disso, porque eles não são incluídos, porque eles não são tratados como pessoas normais, porque devem ser tratados como assim. Né? A sociedade marginaliza os ladrões, os traficantes, aqueles que são loucos, os que se drogam. Mas nós, amados, temos que buscar em Deus a sabedoria de anunciar o evangelho para essas pessoas. Nós temos que ser a extensão de Deus para essas pessoas. Porque na época de Jesus se fazia da mesma forma. Mas sabe o que Jesus fez? Entrou na casa do pecador e comeu com ele. Jesus não praticou o pecado que ele praticava, muito pelo contrário. Aquela ação de amor de Jesus constrangeu ele de tal forma que Zaqueu disse: o que é que eu faço? E quando Jesus disse: olha, vende tudo que você tem e distribui com os pobres, ele foi lá e fez. E esses são dias, amados, para nós nos levantarmos da zona de conforto. Para a gente parar de querer chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção do marido, da mulher, do esposo, dos pais. Nós já temos maturidade para ir além disso. Parar de chamar a atenção da liderança. Né? Nossos pastores são maravilhosos, amados, eles estão aqui à disposição de vocês para o que precisar. Mas sabe que aquilo que eu preciso não é o que eu posso resolver? O que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Não é assim? O que eu não posso, aí eu vou pedir ajuda. Não é desse jeito que funciona? Na vida normal, você está lá na sua empresa, no seu trabalho. Né? Aquilo que você não sabe, aquilo que você precisa de orientação, o que você precisa de ajuda, você vai lá e conta com aquela pessoa que é o seu superior. É desse jeito ou não é? E por que na igreja nós fazemos diferente? Só para chamar a atenção. Nós estamos nos esquecendo de nos identificar com o lado certo da história. Quando nós éramos velha criatura, nós estávamos como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Por que é mais fácil, eu sempre me pergunto isso, a gente colocar essas músicas na mídia e o povão todo cantar? Porque as pessoas se identificam com isso.
Mas quando a gente lança uma música de consagração, demora, viu, para pegar. Porque as pessoas não querem caminhar para a morte. As pessoas não querem caminhar para a renúncia. As pessoas não querem caminhar para ter uma vida entregue a Deus. Elas não sabem que é melhor assim. Mas Jesus, tudo que ele fez nos 3 anos e meio, amados, era caminhando para Jerusalém. Depois nós vamos ter uma outra ministração sobre isso. Cada cidade que ele passava, ele tinha um objetivo de passar por elas e chegar em Jerusalém. E Jerusalém para Jesus, amados, era um lugar de morte. Ele sabia o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas muitas vezes não queremos passar por um caminho de morte, para mortificar os nossos desejos, a nossa carne, a nossa preguiça, a falta de vontade. Não queremos sacrificar nenhuma dessas coisas. Mas, amados, nós estamos aqui como mensageiros. A mensagem não somos nós. Eu não posso chegar aqui ou para qualquer outra pessoa, e ainda que eu fale do meu testemunho, eu não posso me colocar como uma mensagem, porque eu sou uma representante. E uma representante, ela sempre vai falar a respeito daquele produto que ela está endossada. Não é assim? E você foi endossado de Jesus Cristo. Você se identificou com Ele na ressurreição. Ele se identificou com você e agora você se identifica com Ele. E é porque você decide se identificar com Ele todos os dias, amados, que você é a resposta, que você é a solução. Nós não somos o problema, nós não somos pessoas problemáticas, nós não somos pessoas doentes, nós não somos pessoas tímidas, nós não somos pessoas complicadas, porque Jesus não é assim. Jesus, ele é solução. Jesus, ele é a paz quando ele chega em algum lugar. Jesus, ele é a cura quando ele chega em algum lugar. Jesus, ele é a resposta. Ele é o alimento para as pessoas que precisam. Ele deu dinheiro quando foi necessário. Amados, como é bom receber ofertas. Como é bom ganhar presente. Eu gosto. Mas eu tenho descoberto, amados, desde maio aqui nessa igreja, que melhor é dar. Diga para o seu irmão, melhor é dar. Melhor é dar. Diga a ele, melhor é dar. Como é bom, amados, você se colocar na condição de dar. Talvez hoje a sua condição seja mais para receber do que para dar. Mas mesmo assim, continue dando. E eu sei que esse quadro vai virar. Você não pode ficar na expectativa de dependência a vida inteira, não. Sabe por quê? As coisas vão correr tão rápido que está no muleta vai ficar para trás. Mas você pode deixar as muletas e começar a andar hoje, se posicionando e se identificando com Cristo, fazendo aquilo que Ele já te chamou. Tem pessoas aqui que têm sonhos, tem pessoas que têm chamados fortes. E olha, não espera a liderança apontar o dedo para você e dizer, ei, faz alguma coisa. Você pode começar onde você está, você pode começar a construir o reino, você pode alcançar pessoas que estão ao seu redor, você pode passar a mensagem da segunda vinda de Jesus. Ele virá com maior glória, Ele virá com mais poder, Ele virá saltando entre as nuvens. Ele realmente agora, amados, vai destronar o diabo de uma vez por todas, de tal forma que ele vai ser lançado no lago de enxofre, ele vai ser lançado lá no lago de fogo. Não vai ter mais nenhuma chance para ele. Tudo isso vai acontecer nessa segunda vinda, amados. E como é que nós vamos preparar o caminho do Senhor? Como é que nós vamos fazer, assim como João Batista, já que somos maiores do que ele, mesmo sendo menores nesse reino? O que é que ele fazia? Ele anunciava o evangelho. E não era mensagem convidativa não, viu? Sabe o que João Batista dizia? Arrepende dos teus pecados. Senão tu não vai entrar no reino dos céus. Isso é bom de ouvir, fala sério. Isso, né? Soa como eu vou te dar R$1 milhão. Soa desse jeito? Não. Não é uma mensagem confrontadora. A minha vida e a sua tem que ser assim. Uma mensagem que confronta. Uma mensagem, qual é a mensagem que confronta a doença? Diga para mim. Como? De novo, qual é a mensagem que confronta a doença? Nós podemos ser a cura que alguém precisa. Qual é a mensagem que combate, que confronta a pobreza? Prosperidade. Vamos lá, vou ajudar você. Qual é a mensagem que combate a pobreza? Pronto, por isso que nós confrontamos demais aqui essa área. Porque é a que mais prende os crentes, por incrível que pareça. Qual é a mensagem, amados, que combate o pecado? Santidade. De novo, qual é a mensagem que combate, que confronta o pecado? Santidade. Então, para nós não deve ser mais comum algumas coisas que nós fazíamos antes de sermos novas criaturas. Esse negócio de ter ficado dando aviso de roupa, dessas coisas, já passamos também dessa fase. Se você não tem, está passando por um momento de privação, nós queremos ajudar. Mas não queremos que você se acomode nessas coisas. Porque nós estamos anunciando a mensagem do reino, a segunda vinda.
Qual é a mensagem, amados, que combate? Essa eu quero ver se vocês sabem. Qual é a mensagem, o confronto que combate a dispersão? E aí? Diga comigo, a entrega. Se você não quer ser inimigo da unção, estando disperso todos os cultos, comece a se entregar, começar do louvor. Primeira música tocou, seja você o primeiro a pular. Seja você o primeiro a bater palma. Seja você o primeiro a cooperar com a unção, o mover de Deus aqui nesse lugar. Seja você o primeiro a levantar as mãos, se jogar no chão, se render, ser intenso com aquilo que Deus tem. Porque senão você mesmo fica disperso. A câmera está virando para cá, está me pegando, meu Deus, será o que está acontecendo? E você começa a ficar tenso com essas coisas. Olha para o chão, não sabe o que faz. Não está se entregando. Veio para o culto para quê mesmo? Jesus era famoso, ele não estava preocupado. Ele podia ser notícias, amados, em todos os meios de comunicação que existiam naquela época. A vida dele corria na boca do povo. Mas era uma vida saudável. Que a nossa seja assim também. Que todas as pessoas nos conheçam, amados. Porque essa igreja vai crescer muito e você vai ser muito conhecido. Porque não é pecado ser famoso, agora é pecado ter o coração nessas coisas. E é por isso que nós estamos crescendo juntos, para sermos podados, para sermos alinhados, para sermos afiados uns com os outros e assim continuarmos. Você já sabe que tem que ler a Bíblia. Diga, eu já sei. Porque que tenho que ler a Bíblia. Diga assim para o seu irmão, você já sabe que tem que orar em línguas. Por que mesmo não está orando? Pergunte a ele. Diga para o seu irmão, você já sabe que tem que estar no GCC. Né? Nós já sabemos dessas coisas. Não estamos conversando aqui para quem não sabe. Mas só precisamos nos identificar com Cristo. Quantos aqui vão se identificar com Cristo? Eu quero saber se em nosso meio tem alguma pessoa que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não se identificou com Cristo. Deixa eu te dizer, Cristo já se identificou com você. Por isso que hoje você tem a possibilidade de estar vivo hoje. Mas você precisa se identificar com Cristo, dizendo, eu te aceito, Cristo. Eu aceito o que você fez por mim. Eu aceito aquilo que você pagou, o preço que você pagou. Eu quero entrar nessa nova vida. Eu quero fazer parte desse evangelho. Não estou te convidando para fazer parte dessa igreja. Isso não é um contrato. Vocês estão comigo? Não é um contrato. Não é uma obrigação. Mas viver com Cristo é tão bom, é tão maravilhoso, que eu não posso deixar você sair daqui sem ter a oportunidade de se identificar com Ele. Sem ter a oportunidade de mergulhar e de se entregar mais a Ele. Porque com Ele a vida é mais fácil. Porque com Ele nós contamos com a graça de Deus. Porque com Ele nós somos assistidos quando nós precisamos. Porque na hora que Ele precisou, Ele pediu socorro ao Pai e o Pai atendeu o clamor dele. Por isso que é bom estarmos identificados com Cristo, porque nós pedimos socorro, coisa certa. Porque às vezes nós entramos em contato com tantas pessoas e nós nos decepcionamos com pessoas. E eu sei que aqui há pessoas que se decepcionaram com outras pessoas. Mas olha, Jesus hoje, Ele quer passar um bálsamo sobre essa ferida, de tal forma que você seja totalmente dele e você venha compreender as pessoas como Ele compreende e não mais se decepcionar. E hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Não é amanhã, não é quando você estiver mais preparado, não é quando você estiver mais pronto, mas hoje é o dia de salvação para a sua vida. Se você se identificar com Cristo hoje, você vai morar no céu. E lá as ruas são de ouro. Lá existem portais de pérola, lá há sempre paz. Mas sabe o que é mais maravilhoso de se identificar com Cristo, além de ir morar no céu? É ter o céu dentro de você. É poder, mesmo no mundo de caos, você desfrutar de paz. É poder, mesmo no mundo de dificuldade, você encontrar a felicidade. É mesmo no momento de tristeza, você conseguir ser alegre. Mesmo diante de uma má notícia, você não se atemorizar, porque o céu está dentro de você. Porque a paz que há lá agora está dentro de você. A riqueza que há lá agora está dentro de você. O favor de Deus que opera lá
Ele agora está dentro de você. Por isso que é maravilhoso ser crente, não é só porque a gente dá glória a Deus e aleluia, não. E às vezes achamos que ser do evangelho é você deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas, amados, ser do evangelho é você estar tão identificado com Cristo, que nada mais nesse mundo importa. Que você realmente quer e decide se entregar a Ele.